são os métodos que hoje está muito em voga falar de métodos extrajudiciais, métodos adequados de solução de conflitos? Falo que está muito em moda porque o ano passado nós tivemos tanto uma revisão na lei de arbitragem, que alterou alguns artigos da lei, como também nós tivemos a legislação, agora, nós não tínhamos antes, não é? Que é a mediação regulamentada. Como nós não tínhamos nada, agora nós temos uma legislação dupla, porque agora nós temos a legislação da mediação como lei autônoma e temos também um capítulo no Código de Processo Civil novo, que entrou em vigor agora em março, que também trata da mediação. Né? Bom, o que a gente tem que pensar quando nós estamos falando nesses métodos, né? Adequados? Antigamente se denominava de métodos alternativos, métodos extrajudiciários, e hoje se entende que é bem apropriado se utilizar a palavra adequados. Esses métodos são formas de você poder solucionar conflitos fora do judiciário. Há um movimento muito grande, inclusive com o apoio do Poder Judiciário, de incentivar a utilização desses métodos. Né? Por quê? Porque o Judiciário não dá conta do número de conflitos que são submetidos. Né? As estatísticas aí do Supremo em números esclarecem que de cada 2 brasileiros, um está litigando no Judiciário. Então é realmente humanamente impossível. Não que a arbitragem, a mediação e a conciliação venham resolver esse problema, não estão aí para isso. Mas, quando nós falamos métodos adequados, o que significa? Significa analisar o conflito, ver qual é o conflito e qual é o método adequado para ser solucionado. Então, nem tudo são matérias que são necessárias para você levar ao Poder Judiciário. Né? Bom, então, quando a gente começa a estudar esses métodos extrajudiciais, nós temos que ter em mente dois fatores. Né? O primeiro é que nós temos os métodos autocompositivos e os heterocompositivos. O autocompositivo é a mediação e a conciliação, e auto, o próprio nome fala, que é próprio. Então, são as próprias partes que vão chegar num acordo. A diferença está no papel do mediador e no papel do conciliador. Um interfere mais, o outro interfere menos. Na área empresarial, que nós verificamos hoje, nós temos uma demanda, uma necessidade de termos mediadores empresariais. A cultura da mediação no Brasil, ela começou antes da lei, inclusive, mas as pessoas estão mais afeitas e mais treinadas para a mediação familiar, para a mediação que é feita em organizações de bairros. E o que nós temos de demanda hoje é de mediadores empresariais. Né? Então, já tem um movimento interessante aí na área, inclusive a CCI, o Comitê Brasileiro da CCI, tem um comitê de mediação, e as câmaras de arbitragens também estão revendo os seus códigos, os seus regulamentos de mediação. A CCBC, por exemplo, a Câmara de Arbitragem do Centro da CCBC, Câmara de Comércio do Brasil-Canadá, também está revendo o seu regulamento justamente para isso, para oferecer à sociedade e também para ter profissionais especializados na área de mediação empresarial. Bom, nesse sistema é muito comum quem atua na área de solução de conflitos trabalhar um conceito que se chama conceito multiportas, sistemas multiportas, que foi isso que eu acabei de falar. Você tem um conflito, você vai analisar aquele conflito e vai verificar qual que é a melhor porta para você entrar. É a porta da arbitragem, é a porta da mediação, é a porta da conciliação. Né? Isso vai exigir, e exige muito, inclusive dos profissionais de direito, que são as pessoas mais ligadas a essa área, que tem uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, porque o profissional do direito ele foi treinado para os embates forenses, ele não foi treinado para procurar fazer acordo, para ser um negociador, e essa postura hoje se exige do profissional de direito. Né? E a participação de outras áreas é muito bem-vinda. Por quê? Porque essas atividades são interdisciplinares. Né? Para vocês terem uma ideia, existe um segmento, um grupo de trabalhos de conciliação no Fórum Central de São Paulo, né? E que é formado por pessoas da sociedade. O campeão de conciliação é um dentista. Ele é o maior fazedor de acordos lá no Fórum, pelo menos era no Fórum Central. Né? Bom, eu falei para os senhores da mediação, então a mediação está regulada agora na lei 13.140.
Em 2010 teve um movimento muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que baixou essa resolução 125, que é uma resolução toda programática para se criar conciliadores no Brasil. Então tem toda uma política de difusão da mediação, da conciliação por meio de cursos, e essas pessoas têm que fazer estágios. E aqui eu digo para os senhores, para ser mediador, para ser conciliador, a pessoa tem que ter perfil para isso. Né? Tem que ter perfil porque tem que saber escutar, tem toda uma técnica para trabalhar com mediação e com conciliação. Bom, então agora entrando na arbitragem. Se a conciliação e a mediação são consideradas técnicas autocompositivas, o processo judicial e a arbitragem são técnicas heterocompositivas. Hétero por quê? Porque é um terceiro que vai solucionar o conflito. Diferentemente de um juiz, o árbitro ele é indicado pelas partes. Então, é uma forma extrajudicial de solução de conflitos. Né? E o que é, então, a arbitragem? Que é uma definição, essa definição não está na lei, é uma definição doutrinária. A arbitragem é uma forma extrajudicial de solução de controvérsias referentes a direitos patrimoniais disponíveis, em que as partes elegem um terceiro, independente e imparcial, o árbitro para dirimir a controvérsia. Dessa sentença, nós já podemos retirar alguns conceitos importantes para a arbitragem. O primeiro deles é quem pode firmar cláusula compulsória, que a gente chama de arbitrabilidade subjetiva, quem pode contratar. E o que pode ser submetido à arbitragem? Questões que digam respeito ao direito patrimonial disponível. Portanto, nós já vamos separar muitas áreas que não podem ser submetidas à arbitragem. Como regra, tudo que pode estar previsto no contrato pode ser submetido à arbitragem, porque é negociado, né? É patrimonial e é disponível. Agora, o contrário, por exemplo, questões tributárias não podem ser submetidas à arbitragem. Há um movimento de se criar uma legislação a respeito, mas nós ainda não temos no Brasil essa legislação. Né? Tem um projeto de lei que tramita no Congresso que se chama, é um projeto de lei de transação tributária. Lá no meio dela tem algumas perspectivas de falar em arbitragem também, mas ainda é algo assim muito incipiente. Né? No nosso contexto, na nossa legislação, isso não é permitido, mas há países que permitem se fazer mediação, arbitragem em área tributária. Mas para nós, por enquanto, ainda não. Né? Então, área penal, questões de Estado, Estado que eu digo é questão de família, por exemplo, investigação de paternidade, nome, você não pode fazer isso por arbitragem. Área criminal, isso é matéria adstrita ao juiz togado, ao Poder Judiciário. Agora, há um universo imenso, e na área empresarial falando, que você pode praticamente tudo resolver por arbitragem. Não, pode ser. Então, é onde a arbitragem encontra a sua maior receptividade. Nesses 20 anos da lei de arbitragem em vigor, nós podemos dizer que nós vivemos uma verdadeira revolução silenciosa na área. Né? Porque hoje você tem determinados tipos de contratos e praticamente não existem contratos naquela área que não tem cláusula de eleição da arbitragem para solucionar o conflito. Um exemplo é a área societária, né? Acordo de acionistas. E logo mais eu vou falar sobre algumas pesquisas para a gente levantar aí os números de arbitragem no setor. Bom, duas perguntas importantes surgem quando nós estamos falando de arbitragem. Né? Por que a arbitragem não era utilizada antes da lei de arbitragem, sendo que é um instituto antiguíssimo no ordenamento jurídico brasileiro? Né? Eu costumo sempre dizer que o Brasil é fruto de uma arbitragem. A divisão entre o Brasil e as terras da América, que decorreu do Tratado de Tordesilhas, foi uma arbitragem. O Papa fez a arbitragem, dividiu, na hora de operacionalizar aquela divisão, foi operacionalizado por meio de um tratado, que foi o Tratado de Tordesilhas. Né? E a legislação sempre previu, por quê? Porque a arbitragem era antecessora da justiça estatal. Você não tinha ainda o estamento do Poder Judiciário riscas eras, vamos dizer assim, né? Como que se fazia a solução de conflitos? Por meio das pessoas. As pessoas procuravam quem? Procuravam o padre, o chefe da tribo, uma pessoa que tinha respeito na sociedade. Então, a arbitragem é algo muito antigo.
E está previsto nas ordenações do reino, na Constituição de 1824, falava de arbitragem, sempre esteve presente no nosso ordenamento jurídico. Tá? E havia antigamente aquela figura do juiz de paz, né? Foi bem antiga, né? Juiz de paz, exatamente, juiz de paz também, juiz de paz. Ela teve regulada em legislação extravagante, até surgiu o Código Civil de 1916. A arbitragem era regulada num decreto 3.900 de 1867. Então, sempre teve no ordenamento. Mas o que aconteceu? Qual foi a grande virada com a lei de arbitragem? Né? Foi porque o Instituto estava inserido tanto no Código Civil, falando mais perto aqui do século XX, né? Estava inserido no Código Civil, estava inserido também no Código de Processo Civil. Né? Artigos 1072 do Código de Processo Civil, 1072 a 1102 do Código de Processo e 1037 a 1048 do Código Civil antigo. Nós temos um código novo que é de 2002, né? É o Código de 16. Mas por que ela não vingava? Por dois motivos. Não tinha nenhum atrativo de você submeter uma questão à arbitragem, porque pelos problemas que tinham, pelos óbices colocados pelos legisladores, era melhor então resolver logo uma questão por meio de uma ação judicial. Primeiro, se você colocasse uma cláusula compromissória no contrato, ela não tinha eficácia. Ela só teria eficácia se depois as partes firmassem um compromisso arbitral, um outro contrato. E aí, depois que você tivesse também firmado esse compromisso, fosse arbitragem, se submetesse ao procedimento arbitral, o árbitro ditasse o laudo arbitral, se ela fosse condenatória, ela tinha que ser homologada no judiciário. Então, veja, eu colocaria uma cláusula no contrato e ela dependeria de um outro contrato. A sentença que fosse ditada dependeria de uma condenatória, dependeria de uma homologação do judiciário, se abrindo toda a esfera recursal. Então, não tinha nenhum atrativo, né? Agora, vejam, isso também foi em decorrência da própria jurisprudência brasileira, porque a jurisprudência não prestigiou o Instituto. Né? Nós temos os nossos códigos aqui na América do Sul muito parecidos. Né? O código, por exemplo, argentino, é baseado no código de um brasileiro, Teixeira de Freitas, né? O disposto do Teixeira de Freitas. E é muito igual à redação, que era a redação do compromisso arbitral, do compromisso no código. Né? Só que a jurisprudência desses outros países, da Argentina, do Uruguai, foram favoráveis à arbitragem. Entendiam que podiam estender também a cláusula compromissória. Então, eles tiveram um desenvolvimento maior na arbitragem do que nós na área comercial. Bom, mas suplantando essas questões, a lei de arbitragem veio e enfrentou essas duas matérias, dizendo a cláusula compromissória, todo o sistema arbitral brasileiro é baseado na voluntariedade, ou seja, na vontade, no consentimento à arbitragem. Mas se você colocou, você é obrigado a honrar. Tá? Então veio a lei e disse, a cláusula arbitral ela é válida e tem efeito vinculante. E o segundo ponto, isso está no artigo 18 da lei de arbitragem, diz o seguinte, o árbitro é juiz de fato e de direito e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Recurso ou homologação do Poder Judiciário. Enfrentou aquele problema. Tá? A lei de arbitragem, ela é uma lei que ela é baseada em conceitos, em princípios universais, porque foi estabelecido dentro de um órgão da ONU chamado UNCITRAL, que é um departamento para desenvolvimento do direito comercial internacional, uma série de grupos de estudos, e um grupo de estudo de 1985, que contou inclusive com a participação de um brasileiro, né, o professor Paes Leães, redigiu uma lei modelo para arbitragem internacional. E esta lei modelo, ela pode ser, não é um tratado, ela pode ser utilizada por qualquer país do mundo. Muitos países simplesmente agregaram a lei modelo integralmente. Em 2004, o Chile criou uma legislação especial, uma legislação de arbitragem internacional e incorporou a lei modelo. Nós aqui no Brasil fizemos um pouco diferente. Nós incorporamos conceitos da lei modelo. Né? Isso facilita muito o comércio internacional. E se existe um instituto que é de trânsito internacional, é a arbitragem. E nos contratos internacionais, raramente você vê uma cláusula de eleição de foro. Né? Por ser óbvio, está envolvendo jurisdições diferentes. Então, a cláusula de arbitragem, 99,9% dos casos, está nos contratos internacionais. E o fato de você ter arbitragem, o fato do Brasil
homologar os acordos internacionais, o fato de termos uma legislação moderna, é um fator de atração de capital. Por quê? Porque cria segurança jurídica. Cria segurança no sentido de que você sabe que aquela sentença arbitral ditada no tribunal arbitral, ela vai ter condições de ser executada. Bom, a segunda pergunta que eu faço ali é o seguinte: havia necessidade de alterar a lei de arbitragem? Porque os senhores sabem que a lei de arbitragem foi alterada agora em 2015, né? Teve um projeto de lei de 2013 e depois terminou sendo alterado alguns dispositivos da lei. Essas inovações que são trazidas pela lei, estão aqui representadas, são inovações que praticamente 70%, 80% dela era algo que já estava consolidado pela jurisprudência, né? Mas há também alterações interessantes e importantes que nós não tínhamos na legislação anterior, né? Não vou tecer muitas considerações sobre isso, porque isso é extremamente muito jurídico, né? Mas só para os senhores saberem. Por exemplo, agora tem o artigo 1º da lei que prevê expressamente a possibilidade da administração pública se submeter à arbitragem. Quando nós falamos de administração pública, eu estou falando de administração pública direta e indireta, os estados, a federação, os municípios e também as sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas, né? Havia uma tentativa de se fazer alterações na lei no sentido de incluir contratos de adesão, previsão expressa para contratos de adesão, contrato de relações de consumo, diferenciando, e também arbitragem trabalhista. Essas três questões foram vetadas, todavia, continua em vigor o sistema anterior, que estava o artigo 4º, parágrafo 2º da lei, prevê a possibilidade de você utilizar arbitragem em qualquer uma dessas áreas, porque é uma lei de direito processual civil e se aplica também. A questão é saber como isso é interpretado pelo judiciário brasileiro, né, que não vê com muito bons olhos, vamos dizer assim, né, pelo menos a arbitragem trabalhista, e a arbitragem em relações de consumo tem que ter toda uma atitude protetiva que nós não temos, né. Criou a figura daqui na Câmara de Árbitros, se as câmaras de árbitros tiverem lista de árbitros, veja bem, não é necessário as câmaras de árbitros terem lista de árbitros, mas no Brasil há uma praxe de se ter essas listas de árbitros. A Corte Internacional de Arbitragem, por exemplo, não tem lista de árbitros. Mas se as câmaras tiverem lista de árbitros, elas não podem obrigar as partes a aceitarem só aqueles árbitros daquela lista, né? Todavia, a lei fala o seguinte: mas a Câmara pode fazer uma verificação se aquele árbitro pode ser árbitro, se ela aceita aquele árbitro naquela Câmara, né? A figura da prescrição não tinha na lei, que é instaurando-se a arbitragem, com o pedido de arbitragem se suspende a prescrição. A sentença parcial também não se falava nada, mas era a prática utilizada, então trouxe a previsão da sentença parcial, alterou prazos na lei, também a parte de tutela de cautelares e de urgência, criou uma figura chamada carta arbitral, que é a maneira como o árbitro se comunica com o juiz. Por quê? Porque um árbitro, ele tem competência para resolver a questão que lhe é posta, né? Ele analisa a questão do mérito, mas ele não tem o poder de executar as suas decisões, né? Então, quem tem o poder disso, quem tem o poder de império, de construção, é um juiz togado. Então, a arbitragem, se no meio de uma arbitragem, por exemplo, for ditada uma medida cautelar e ela não for cumprida espontaneamente, ou tiver que envolver terceiros, o tribunal arbitral pode pedir para um juiz determinar que aquela terceiro cumpra aquela decisão, por meio de uma figura chamada carta arbitral. E o artigo 25, esta foi uma alteração muito bem-vinda na lei, que mudou um preceito que falava o seguinte: que se no curso da arbitragem surgisse uma questão que não fosse arbitrável, o árbitro poderia determinar que se suspendesse o procedimento e que a questão fosse resolvida no judiciário e depois voltava para a arbitragem. Quer dizer, não tinha nenhuma eficiência esse procedimento, né? Se bem que a lei, o artigo era muito claro. Quem tinha poderes para isso era o árbitro, não era a parte invocar que a matéria não era arbitrável. E a pouca jurisprudência que nós tivemos na área foi muito correta nesse sentido também de interpretar dessa maneira, né? Bom, pensando, antes de nós falarmos aqui um pouquinho das estatísticas, né? Por que eleger a arbitragem? Nós temos que analisar a questão, vamos dizer assim, quais são as eficiências e por que é interessante eleger a arbitragem, né? Bom, primeiro é que você tem um domínio total do processo. Diferentemente do processo judicial, que ele está todo jungido por prazos, dentro do processo, você aqui não. Na arbitragem,
o senhor da arbitragem são as partes. Os senhores da arbitragem são as partes. Por quê? Porque elas podem escolher, elas têm o direito de escolher desde a disposição da cláusula, de colocá-la no contrato, até como for funcionar o procedimento arbitral, e como você vai, e qual o direito aplicado, se você vai autorizar o árbitro a resolver por equidade. Então, o primeiro ponto interessante é a questão de se pensar nisso. A arbitragem é para quem sabe ser livre. Essa frase foi falada por um colega e é muito interessante. E realmente é, porque a gente nós estamos acostumados, por exemplo, os advogados estão acostumados com o processo judicial, se vê engessado no processo judicial. E a arbitragem é justamente o oposto, é a flexibilidade, mas com responsabilidade. Isso a gente se refere porque a lei não tem, por exemplo, a lei não traz nenhum artigo falando de processo. Ela tem artigos regulando o procedimento por meio de princípios. Quais são? Igualdade de tratamento das partes, direito ao contraditório e que o árbitro tem que resolver a questão de acordo com sua lei de convicção. Então, as partes podem eleger o procedimento que desejar. Né? O ponto atrativo também é o tempo. Né? O tempo de uma demanda judicial e o tempo de uma arbitragem. Na arbitragem você sabe quando entra e sabe quando sai. Porque um dos pontos que o árbitro se responsabiliza é ditar a sentença no prazo determinado, depois de esgotado a instrução do procedimento. Né? Matérias técnicas, complexidade de matérias técnicas. O juiz ele é um especialista em generalidades, e o árbitro não. O árbitro ele pode ser indicado como árbitro técnico na matéria. Então, nós temos hoje, por exemplo, assim, composição de tribunais de arbitragem. Geralmente a arbitragem ou pode ser por árbitro único ou por 3 árbitros, compostos de engenheiros, de administradores, de contadores, e isso traz uma sinergia muito grande para o procedimento arbitral. Né? Por quê? Porque esse profissional, ele entende aquela linguagem técnica mais do que os outros advogados, os outros árbitros que são advogados. E ambos são importantes no procedimento arbitral, porque o advogado é ele que vai saber conduzir o procedimento, né? Saber o que é relevante, o que não é, quando que está se operando um abuso com referência ao direito de expor o caso. Então, ambos podem trabalhar muito bem. E a experiência tem se mostrado muito frutífera nesse sentido. Né? Hoje, a maior demanda de arbitragem, onde nós mais temos casos de arbitragem, são questões de engenharia. E é comum se ter composição de tribunais arbitrais com engenheiros. Né? Eu já participei de muitas arbitragens com engenheiros do tribunal arbitral e é muito bom. Eles entendem, eles têm paciência, perspicácia para ir fundo nas coisas técnicas, que um advogado não tem e que vai nomear um perito para fazer isso. Né? Muitas vezes você pode abrir mão de um perito numa arbitragem, outras vezes não. Por quê? Porque os árbitros, ele tem a figura, o técnico ele é árbitro também. Né? Então, às vezes, na tentativa... Obrigada. Na tentativa de... ele vai usar... Ele tem 2 papéis. Ele é técnico e ele é árbitro. Só que o árbitro prepondera no técnico. Né? Por quê? Porque ele tem que tomar muito cuidado na hora que ele está fazendo a perícia, na hora que ele está no tribunal arbitral, ou se ele for atuar como perito, de dar o mesmo tratamento para as partes, não demonstrar nenhuma tendência para um lado ou para o outro. Então, às vezes, é melhor você logo já ter um perito. Né? Eu tive uma arbitragem, há muitos anos atrás, em que era uma arbitragem no interior, era do interior, em que nomearam uma câmara de arbitragem em Bauru, e a câmara de arbitragem foi extinta. A questão foi levada ao judiciário, o judiciário determinou que a arbitragem fosse transferida por uma câmara aqui em São Paulo, só que o juiz, quando ele determinou a instituição da arbitragem, ele já nomeou os 2 peritos, os 2 árbitros, eram 2 contadores. Né? E quando a questão chegou na Câmara, o presidente da Câmara nomeou o árbitro presidente, que fui eu, que trabalhei com esses 2 peritos. Né? Foi muito interessante, porque eles eram contadores do interior, pessoas assim, mais humildes, mas que sabiam ser contadores e nunca tinham trabalhado como árbitros. Mas isso não foi problema nenhum, né? Porque eu conversei com eles e expliquei, olha,
E como a questão era uma questão, não era um valor elevado, não se tinha intenção de contratar uma perícia, eu conversei com eles, expliquei para eles como é que era a arbitragem, falei, olha, vocês vão atuar com peritos, né, os dois, né, vão fazer todo o levantamento, era uma questão de apuração de haveres de uma empresa. Mas olha, não façam nenhum juízo de valor, não exarem nenhuma opinião. E fizeram a pesquisa, fizeram o trabalho direitinho, fizeram o laudo. Né? Na sentença arbitral, aquele laudo foi todo incorporado. Né? E trabalhamos muito bem. E a sentença foi ditada, depois cumpriram direitinho. E os dois árbitros, foi um ponto interessante na questão dos honorários. Né? Eles chegaram, vieram, o juiz também já fixou os honorários dele, ele foi fazendo tudo, só que depois os honorários que foram combinados eram honorários muito baixos, frente aos honorários da Câmara, né? E eu, como árbitra-presidente, eu ia ter os honorários da Câmara, então por que a gente fizesse uma coisa igualamos os honorários deles, né? E houve arbitragem, correu extremamente bem. Eu não entendia nada da parte técnica, mas na hora de formatar a sentença, quem resolveu tudo fui eu, né? Então, para mostrar como é interessante essa interdisciplinaridade de questões, especialmente para questões técnicas, né? Bom, o quarto ponto que eu acho relevante é a questão da segurança jurídica. Né? Por quê? Porque nós já temos, durante esses 20 anos de vigência da lei, os conceitos da lei sedimentados pelo judiciário. Nós sabemos, porque você sabe que a lei reina, mas é a jurisprudência que governa. Né? Ou seja, o intérprete da lei originária é o judiciário. É ele que diz como uma lei deve ser operacionalizada. E no caso da arbitragem, isso ocorreu com muita felicidade. Por quê? Porque todos os conceitos novos da lei foram perfeitamente assimilados pelo judiciário, confirmados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, porque houve uma ação de um incidente de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei, e esse incidente, quando foi julgado, já analisou quase todos os princípios da lei de arbitragem. Então, a arbitragem começou pavimentada, a estrada pavimentada pelo Supremo. Né? Então, isso faz com que? Faz com que as empresas, quando vão pensar em colocar uma cláusula de arbitragem, sabem que aquela cláusula, evidentemente uma cláusula bem redigida, uma cláusula que tem os componentes necessários, para instituir a arbitragem, que ele vai ter uma solução um tempo menor. Né? Um outro atrativo da arbitragem é o sigilo e a confidencialidade. Muitas vezes, para muitas questões, a questão do sigilo é vital. E é permitido isso na arbitragem, os regulamentos das câmaras preveem isso, não está na lei o sigilo e a confidencialidade, isso só está para o árbitro. Né? No artigo 13, parágrafo 6, fala que o árbitro tem que ser discreto. A exceção feita agora é da arbitragem na administração pública. O texto que incorporou, que trouxe a possibilidade da arbitragem na administração pública, fala que a arbitragem não pode ser, não se aplica o princípio da confidencialidade. Algo que já era perfeitamente assimilado antes, porque é evidente, o agente público lida com dinheiro público e tem que ter a divulgação necessária. Só que essa divulgação, ela tem que ser colocada nos seus devidos lugares. Não quer dizer que todo mundo pode ver o procedimento arbitral, todo mundo ele pode manusear o procedimento, não tem nada disso. Né? Quem tem o dever da publicidade não é uma câmara de arbitragem, é o agente público. Então é ele que tem o dever de passar as informações que forem feitas pela sociedade. Né? A Câmara tem deveres também, mas é um dever muito mais limitado, de informar que existe arbitragem, informar que o nome das partes, mas ela não tem nenhum dever de fornecer documentos, de abrir os autos para as pessoas verificarem. Né? Bom, o sexto atrativo da arbitragem é eleger o julgador. Né? E isso traz uma responsabilidade muito grande para as partes, porque elas estão jungidas e vinculadas à decisão daquela pessoa que ela elegeu. Né? Então o árbitro é o terceiro. Esse árbitro que a parte tem o poder de nomear, o direito de nomear, não é o advogado dela no procedimento arbitral. Ele tem que resolver a questão de acordo com o que ele acha justo e correto. Pode até resolver a decisão contra a parte que indicou, porque o árbitro tem que ser uma pessoa capaz, independente das partes. Ele tem que preservar o princípio da independência e da imparcialidade, ou seja, o árbitro não pode ter interesse na solução do conflito, né? E ele não pode ter interesse e ter nenhuma vinculação com as partes. Né?
Outro ponto importante é indicar as regras de direito, indicar as regras nas quais a arbitragem vai ser solucionada, né? Pode ser regras de direito, como no processo judicial, pode também indicar a equidade, os usos e costumes, as questões praticadas em determinadas áreas de atividade, né? Hoje nós temos áreas aqui no Brasil em que nós estamos decidindo as questões por arbitragem, basicamente na área de uso